programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Conversamos com a professora Analise da Silva. Ela é coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos e do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da UFMG. Analise, é um prazer recebê-la. Prazer é todo meu, Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar, Analise. Qual é a história da educação de jovens e adultos no nosso país e qual que é a sua importância enquanto política pública? Beatriz, se nós pensarmos que a educação de jovens e adultos é para todas as pessoas que, na idade recomendada pela legislação, não foram para a escola, por algum motivo, e a gente vai falar disso no decorrer da nossa conversa, tem 514 anos. É desde a chegada dos europeus aqui ao Brasil que essa dívida social está sendo construída. Então, a importância dela é devolver, já que a gente trabalha com a ideia de que se sequestrou esse direito, devolver a cidadãos brasileiros com 15 anos ou mais de idade o direito a serem alfabetizados, o direito de concluírem o ensino fundamental e o direito de concluir o ensino médio. Em termos de números, nós estamos falando de 13 milhões de pessoas analfabetas no país, de 22 milhões de pessoas que não concluíram o ensino médio e de 33 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. E as pessoas não fizeram isso porque elas não quiseram. É importante a gente pensar o tempo todo que nós estamos falando de pessoas de 15 anos ou mais. Elas não fizeram isso por diversos motivos. Os adultos e os idosos não fizeram isso porque não havia escola perto de suas casas, porque a obrigatoriedade da legislação de que crianças e adolescentes estudassem não existia, porque elas precisaram sair para ajudar seus pais trabalhando fora de casa. No caso das mulheres, porque os maridos não permitiam ou porque elas engravidavam cedo e tinham que cuidar dos filhos. No caso dos homens, em grande maioria, porque tinham que ajudar os pais no sustento da casa e daí por diante. Então não são pessoas que fizeram uma opção, são pessoas que têm um direito que está sendo negado historicamente e é por elas que a educação de jovens e adultos ganha importância e relevância no contexto educacional brasileiro e mineiro, no nosso caso em especial. Qual é a sua avaliação, então, sobre a política de educação de jovens e adultos do governo federal? Nós não temos uma política. Nós tivemos durante muito tempo no país, até a década de 1950, nós tivemos movimentos e campanhas, né? Um desses movimentos é o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Outro movimento é aquele que foi encampado por Paulo Freire, com a discussão dos círculos de cultura, com a discussão do movimento de educação do Brasil. E, ultimamente, vamos chamar aí de os últimos 20 anos, nós temos tido programas. E de programa em programa é que se está pretendendo sanar essa dívida social da qual nós falávamos aqui, Beatriz. Avalio que não será possível, não é possível que com programa simplesmente se alcance 88 milhões de cidadãos brasileiros. É necessário sim que se tenha uma política pública, e em específico uma política pública de Estado em relação à questão da educação de jovens e adultos, para darmos conta desse desafio. Mas nesse momento nós não temos uma política, nós temos um conjunto de ações e isso não tem sido encarado como prioridade. E em Minas Gerais, qual é o nosso quadro? Bom, Beatriz, nós não temos quadro de educação de jovens e adultos em Minas Gerais. Infelizmente não temos. O governo estadual ele tem feito ações que são pontuais, como por exemplo o Travessia Nota 10, que até bem recentemente era o Cidadão Nota 10, que na verdade é a forma como o governo mineiro nomeia o Programa Brasil Alfabetizado. Como eu disse anteriormente, nós estamos em educação de jovens e adultos trabalhando a partir de programas. E esse programa, o Travessia Nota 10, ele acontece
no norte e nordeste de Minas. Ele não é gestado pela Secretaria de Educação, e sim pela Secretaria Especial de alguma coisa do norte e nordeste de Minas. Na verdade, é um órgão dessa secretaria chamado IDENE, você deve conhecer melhor do que eu essas siglas aí, que faz a coordenação desse Travessia Nota 10. Eu tive contato com o programa Travessia Nota 10 por fazer, por meio da Universidade Federal de Minas Gerais, a formação dos educadores daquele programa. O Travessia Nota 10, ele alfabetiza, porque, como eu disse, ele é o nome mineiro para o Programa Brasil Alfabetizado, ele alfabetiza em 8 meses pessoas nos mais diversos espaços, e o público, os sujeitos em maioria que frequentam esse programa são adultos e idosos, embora ele tenha também uma chamada para jovens. Como nós sabemos, nós temos 1 milhão de jovens analfabetos nesse país, então não é pouca coisa, e aqui em Minas também nós temos um número significativo de jovens. Não me pergunte, por favor, qual é esse número exatamente, porque como coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, eu posso assegurar que o governo federal, que o governo estadual, me desculpem, nunca nos passou esse dado com precisão. Até aqui, esse dado tem sido levantado à medida em que nós vamos fazendo contato com prefeituras, com secretarias municipais de educação, mas muitas delas, você sabe disso, nos perguntam qual é a disposição do governo do Estado de Minas Gerais para contribuir nessa pesquisa, que na verdade é um outro programa do governo federal chamado Agenda Territorial, Agenda de Desenvolvimento Integrado do Território. No caso de Minas Gerais, eu faço a coordenação. E nós não conseguimos até hoje sequer fazer o levantamento de qual é a demanda que temos, ou seja, de quantas vagas nós precisamos na educação de jovens e adultos em Minas Gerais, de quantas vagas são oferecidas, de qual é a qualidade da educação que essas vagas têm ofertado e de qual é o índice de sujeitos que ao final de cursar, seja a alfabetização, seja a continuidade, ou seja, as primeiras séries do ensino fundamental, as últimas séries do ensino fundamental e o ensino médio, qual é a proporção desses sujeitos que têm sido aprovados. Eles têm aprendido? Eles não têm aprendido? Nós continuamos funcionando como lá naquele modelo do Mobral, que era o modelo de vamos aprender a escrever o nome, a assinar o nome e parar por aí? Ou eles têm realmente efetivado aquilo que é proposta da educação como direito humano? O que é a proposta da educação como direito humano? É ser um direito que vai nos possibilitar acessar outros direitos. E à medida em que a gente acessa esses outros direitos, a gente vai conseguindo melhorar a nossa qualidade de vida. O que é acessar outros direitos? Quando eu luto pelo direito à moradia, é porque eu quero um lugar para morar. Quando eu luto pelo direito à saúde, é porque eu quero tratar da saúde. Quando eu luto pelo direito à educação, não é porque eu quero estudar. Não é por isso. É porque a educação vai me possibilitar lutar melhor pela moradia, vai me possibilitar saber se o remédio que o médico está me dando é um remédio que eu posso tomar ou se eu sou alérgica a ele, saber se aquilo que eu estou assinando lá na minha carteira de trabalho é aquilo que meu patrão realmente acordou comigo ou se eu estou sendo ali passada para trás. Essa que é a função social da educação. E se jovens, adultos e idosos continuam tendo esse direito negado, e aqui em Minas Gerais, se nós não temos nem o dado de qual é o número desses sujeitos efetivamente, porque trabalhamos somente com o número que o Estado nos dá e sabemos que existem muitas outras iniciativas de alfabetização e de escolarização, nós continuamos não tendo como efetivamente garantir que esses sujeitos acessem esse direito previsto na Constituição Federal. Estamos conversando sobre a educação de jovens e adultos com a professora Annalise. Está uma conversa muito interessante, então faço o convite para que você continue conosco no próximo programa.